Milionários. Você já parou para pensar alguma vez que a maioria deles se concentra em poucas cidades pelo mundo? No ano de 2022, num planeta de 8 bilhões de pessoas, só cerca de 69 milhões de adultos declararam um patrimônio acima de US$ 1 milhão. Nas cotações da data desse vídeo, isso equivale a cerca de 5 milhões de reais. Nós, os brasileiros, que sonhamos tanto com o primeiro milhão, precisaríamos de 5 vezes isso para entrar nas estatísticas. Para você que está me assistindo agora, eu quero fazer uma provocação. Na sua opinião, quais são os critérios necessários para que haja mais milionários em certos lugares do que em outros? O foco desse vídeo é identificar as top 5 cidades do mundo com mais milionários e por que eles escolheram estar justamente lá. Lembrando que esses dados não foram tirados da minha cabeça, e sim inspirados no relatório publicado pela consultoria britânica Henley & Partners. Para você que tem interesse, eu vou deixar o link do relatório aqui no comentário fixado. Conhecida por apelidos como a Cidade do Leão e Pérola da Ásia, Singapura é o único lugar dessa lista que é tanto uma cidade quanto um país, ou seja, uma cidade-estado. Um pouco maior do que a ilha de Florianópolis, Singapura deve muito à sua geografia, no mínimo, generosa, ao lado do Estreito de Malaca, por onde passam mais de 2/3 do comércio marítimo global. A verdade é que, sendo uma ilha, com recursos naturais praticamente nulos, são as movimentações financeiras do governo que acabariam ditando o sucesso ou o fracasso dessa cidade. Na década de 60, foi Lee Kuan Yew, um primeiro-ministro, autocrático e controverso, que iniciou reformas na educação e na indústria para o que viria a ser chamado de milagre econômico. Com fortes incentivos ao investimento estrangeiro direto, a cidade trouxe empresários e trabalhadores de todo o mundo, com destaque aos chineses e aos indianos. Para os olhos de um grande investidor, surge uma cidade que se comunica em 4 idiomas diferentes, com altos níveis de escolaridade, infraestrutura excelente e baixa taxa de criminalidade. No meio de gigantes como a Austrália, a Indonésia e a China, os incentivos fiscais se tornaram uma carta na manga para que uma empresa se instale ali e, a partir dali, negocie e exporte bens com custos financeiros e logísticos muito competitivos. Além disso, se você é um milionário, imagino eu que está na sua lista de tarefas fazer networking e interagir com o mercado. Em Singapura, além de uma arquitetura futurista e elegante, gigantes da indústria estão literalmente a uma ilha de distância de você. Como diria o ditado na época, o sol nunca se põe sobre o Império Britânico. Se você foi a capital do maior império que já existiu na Terra, sua influência no mundo não irá sumir do dia para a noite. A região metropolitana de Londres é uma das maiores do mundo, com cerca de 14 milhões de habitantes. Perceba que o Reino Unido não passa de uma grande ilha, desconectada do continente europeu propriamente dito. Isso fez com que a Inglaterra projetasse interesse nos mares, enquanto os países europeus se degladiavam por fatias de terra e controle político. Além de Londres já estar localizada muito próxima ao litoral, às margens do maior rio da Inglaterra, o rio Tâmisa, fortalecendo ainda mais a construção e a projeção do poder naval. E para os milionários, como vimos antes, além de networking e localização, é a segurança jurídica e fiscal da cidade que eles buscam para preservar o seu patrimônio. Hoje, a cidade é mundialmente conhecida por ser um importante hub financeiro, além de contar com inúmeros prestadores de serviços qualificados, pegando os coelhos do empréstimo, da contratação e da terceirização numa tacada só. Entretanto, de acordo com o relatório da Henley & Partners, fatores como o Brexit e a crise global de saúde fizeram com que os britânicos perdessem 15% dos seus milionários entre 2012 e 2022.
Aqui temos uma região riquíssima e influente em torno da cidade de São Francisco, na Califórnia. Não é à toa que sua tecnologia avançada lhe agraciou com o título de Vale do Silício. Mesmo com a ascensão da economia chinesa e dos conflitos econômicos entre esses dois países, a região da Baía de São Francisco é a que mais cresceu em número de milionários no nosso ranking entre 2012 e 2022, 68%. Lar de multinacionais como a Google, a Meta, a Apple e o LinkedIn, pode-se dizer que a região respira tecnologia, e isso começou a fazer parte da cultura do cidadão. Muitas startups, por exemplo, procuram programas de aceleração, investidores e conhecimento de profissionais qualificados da região para poderem crescer com os melhores da indústria. Em termos de capital humano, podemos destacar o Instituto de Tecnologia da Califórnia, a Caltech, uma das 10 melhores universidades do planeta. Para os céticos, 46 ganhadores do Prêmio Nobel saíram de lá. E é claro que com muitas pessoas chegando, com bons salários, a região se torna um lugar badalado e luxuoso para setores como o da moda, da alimentação e do imobiliário. Se para você a região metropolitana de São Paulo já é grande e maluca o suficiente, bem-vindo a de Tóquio, com praticamente o dobro do tamanho, e lar de mais de 36 milhões de pessoas. Apesar de não estar tanto na mídia hoje em dia quanto os Estados Unidos e a China, não podemos esquecer que o Japão é a terceira maior economia do mundo, e Tóquio é o seu motor econômico. Apesar da cidade ser uma das mais caras para se viver, a sua riqueza está distribuída de modo mais uniforme entre a classe média, tornando os custos mais acessíveis para a população no geral. E assim como no caso de Singapura e Londres, o Japão também é uma ilha, e a sua capital está projetada para fora. Com poucos recursos naturais, os japoneses investiram pesado em tecnologia de ponta, tendo hoje marcas de referência na indústria como a Toyota e a Sony. Quer a gente goste desse fato ou não, mesmo estando mais isolado do mundo ocidental, as projeções de futuro indicam que o polo econômico global está migrando rapidamente para a Ásia. Isso faz com que Tóquio, por meio dos seus portos e aeroportos, estenda facilmente seus braços a lugares como a China, a Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong, Tailândia, Singapura e Austrália, todos muito ricos em termos de PIB. Entretanto, com uma população envelhecendo rápido, a economia japonesa já não cresce tanto como antes. Tóquio perdeu 5% dos seus milionários entre 2012 e 2022. No pódio do nosso ranking, a famosa grande maçã, a Big Apple, se destaca. Para você ter uma ideia, das 500 empresas mais valiosas dos Estados Unidos, que por sua vez é a maior economia do mundo, 53 estão sediadas na região metropolitana de Nova York. No setor financeiro, temos nada menos do que a famigerada Wall Street, o coração financeiro do país, além de duas das maiores bolsas de valores americanas e do mundo estarem na cidade. Nova York não é só uma porta de entrada dos outros continentes aos Estados Unidos, mas um importante hub logístico para se movimentar entre outras cidades milionárias por perto, como Boston e Chicago no mercado doméstico, e cidades como Toronto, Montreal e Vancouver nos vizinhos canadenses. Além disso, se você é um milionário bon vivant, essa cidade esbanja cultura e entretenimento. Seja acompanhando peças de teatro mundialmente famosas na Broadway, seja jantando em mais de 23 mil restaurantes locais. Movimentada 24 horas por dia, 7 dias por semana, a cidade americana teve um aumento de 40% de milionários entre 2012 e 2022, empatada com Singapura e apenas atrás da Baía de São Francisco. Agora eu quero saber de você. Me conta aqui nos comentários se você já teve a oportunidade de conhecer algumas dessas cidades e quais lições podemos tirar delas para o Brasil. Se você gostou do conteúdo, nós somos um canal novo e a sua inscrição e o seu like vão ajudar muito. Muito obrigado a todos e até breve.